Feliz sábado a todos. Que bom que você veio para o lugar onde o tempo é contado. Eu nunca vi tão rápido passar o tempo no dia que você tem que fazer alguma coisa aqui na frente. Parece que quando você chega aqui, faltando 10 minutos, mas em 1 minuto já é a sua vez de falar. O tempo corre, o tempo passa muito rápido. E eu quero dizer para vocês que a minha voz está meio estranha assim, por conta do tempo. Né? Estamos vivendo um tempo aí, o outono, o inverno começou ontem. Não sei se você está percebendo, mas o tempo está envolvido em tudo. Então, a minha voz está rouca, mas ela já tem um tempo. Desde o dia 31 de maio que ela está assim. Estou afônica nesse tempo. E ontem eu fui pesquisar qual é o período, a estação que nós estamos vivendo agora. Você sabe qual é? Estamos em qual estação do ano? Inverno. E começou que dia? Ontem. Dia 20 de junho começou a estação do inverno. O tempo está envolvido em tudo, inclusive na matemática. Para os músicos, o tempo é tudo. O Lucas vai dizer isso. Cada nota tem que estar no seu devido tempo e espaço. Para aqueles que gostam de futebol, anseiam pelo apito final. Quem joga aí os jogos aí na internet, jogam com tanta ansiedade para que na hora que vem o game over, ele já alcançou a pontuação máxima. Para aqueles que gostam de assistir filme, não querem que chegue o the end. Mas para aqueles que vivem avidamente a leitura de um livro, não querem que chegue o ponto final. Todos têm um objetivo. A vida chega. Você nasceu, cada um de nós tem uma idade. Cada um de nós tem um princípio. O que você fazia na sua vida no dia 4 de junho de 2021? Você lembra disso? Exatamente às 17h30? Vou te ajudar, era uma sexta-feira. Sexta-feira, 4 de junho, às 17h30, me lembro bem, eu estava no feriado de Corpus Christi, inclusive, que estamos agora. Eu estava em Caldas Novas. A primeira vez que eu fui em Caldas Novas com a minha família. Para passear. Já tinha ido por outros motivos, de trabalho. Mas exatamente às 5h30 da tarde eu recebo um telefonema. O telefonema mais triste que se pode ter. Um homem estava vindo lá da sua chácara, andando naturalmente. Estava vindo tomar o seu banho para o pôr do sol. De repente ele cai. Morto. E eu recebo uma ligação da minha mãe dizendo: agora veremos o seu pai na ressurreição. Eu falei: que é isso? Que história é essa? Seu pai faleceu. Não deu tempo de dizer tchau para ninguém. Ele só apenas caiu. Quem estava perto ouviu as últimas palavras dizendo: ei, escureceu tudo. E ele caiu no chão. Para nunca mais abrir os seus olhos até que se toque a trombeta de Deus. E eu quero cumprimentar meu irmão que está assistindo. Um abraço para você, meu irmão, Igor. Fiz questão que ele assistisse, porque essa semana eu tive outra notícia. Eu estava aqui no meu trabalho, conversando pelo WhatsApp com ele, e ele disse: vou precisar fazer uma cirurgia de emergência agora, 5h da tarde da terça-feira. Uma dor terrível abdominal, uma hérnia abdominal, ali perto do umbilical, estava maltratando o trato intestinal e assim todo o seu organismo. Ele precisou fazer uma cirurgia de emergência. Quando ele me disse isso, eu falei: já tão rápido? Sim, é de emergência. Eu fiquei muito preocupada, eu pensei que nunca mais o veria. E graças a Deus, Deus pôs a mão, os médicos foram guiados por Deus e ele ficou bem. Mas eu não sabia se isso ia acontecer. E fui lá visitá-lo. Então, nós conversamos bastante.
E eu disse para ele: meu irmão, como eu fiquei preocupada em não mais te ver. Por quê? Por mais que andemos ansiosos pela vida, não podemos colocar nem sequer 44 centímetros e meio à nossa frente no tempo. Isso dá 2 palmos, ou seja, um côvado. Por mais ansioso que você seja, por mais que você faça de tudo, você não consegue colocar nem 1 centímetro na sua frente. E eu também, a propósito, quero cumprimentar a Letícia, que está assistindo de Portugal. Letícia, que Deus abençoe a sua vida. Quem é Letícia? Letícia está separada de tempo e de espaço de mim por 4 horas e meia. Ela mora em Portugal. Ela está estudando a Bíblia. É uma pessoa que está avidamente curiosa para conhecer a vontade de Deus. O tempo nos separa e o espaço geográfico nos separa. Mas Deus une as pessoas. Em tempo e espaço e hora, Ele reúne as pessoas. Existe uma pesquisa que foi feita entre pessoas adultas, claro, e perguntou: o que você, se você pudesse voltar no tempo, em que idade você voltaria? 90% dos entrevistados disseram que gostariam de voltar no tempo entre as idades de 12 a 18 anos. Por quê? Porque é nessa idade que se toma as decisões para a vida inteira, sejam boas ou sejam ruins. E esse tempo, ele não volta nunca mais. O fato de nós estarmos aqui na igreja, o irmão acabou de fazer oração intercessora, não volta mais o tempo. Ele não tem mais oportunidade de vir aqui para poder falar todas as palavras novamente. E ele disse: seca-se a erva e cai a flor. Perdão. Passou o inverno, chegou o verão e nós não estamos sendo salvos. Mas eu gostaria de chamar você a entender quem é o dono do tempo. O Senhor do tempo. Porque existe um tempo envolvido nesse contexto nosso. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis. Não se preocupe. Nós temos aqui o dia todo. Nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse. Você não diz amém? Nós temos o tempo todo que é preciso. Eu até acho que a gente tem uma pressa de ir embora da igreja, eu nunca vi isso. Uma pressa quando dá meio-dia, não, já é meio-dia, eu tenho que ir embora. Não! Aqui é a casa de bênçãos. Aqui onde o tempo não tem fim, aqui é onde o tempo é contado, aqui onde o tempo é bênção. Nós devíamos ficar todos os sábados aqui o dia todo, esse é meu pensamento. Fazendo o quê? Comungando com os irmãos. Nós não vemos os irmãos há uma semana, há um mês. Tem gente que eu não vejo aqui há mais de 15 dias, porque sábado passado eu não estava aqui. Que saudade que se tem dos irmãos. E o tempo passa tão rápido, aí você chega a notícia: fulano faleceu. Eu falo: meu Deus, fazia tanto tempo que eu não via. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o verso 5, que diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Quem criou então o dia e a noite? Deus. Vamos agora para o verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Quem criou dia, mês e ano? Deus. Deus, criador de todas as coisas, Ele sabia que precisava colocar um marcador, onde o dia começa e o dia finda, porque como diz o próprio Cristo, o dia tem 12 horas, 12 horas são para trabalhar, e as outras 12, para quê? Para descansar. E ele então continua no capítulo 2, siga no capítulo 2 e o verso 3. Eu gostaria que você fizesse questão, se isso ainda não está marcado na sua Bíblia, eu gostaria que você fizesse questão de ter uma caneta à mão ou um lápis de cor, que é assim que eu estudo, eu pego um lápis de cor e vou marcando. E marcasse 3 palavras-chave básicas para que você nunca se esqueça por que existe esse dia. Capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Então são 3 palavras importantíssimas que nós vamos precisar delas daqui a pouco. A palavra é abençoou, santificou e descansou. Deus sabia que na nossa era de ansiedade, nós precisaríamos de um tempo de descanso. E a propósito, quando Deus criou Adão, está citado no livro Educação, nos primeiros capítulos, diz assim, que Deus vinha ficar com Adão e Eva durante algum tempo. E depois Adão ia trabalhar no jardim. E logo mais os anjos vinham visitar, porque já era ali quase pôr do sol. Subentende nessa leitura que Jesus ficava pelo menos a parte da manhã inteira com Adão. E à tarde ele iria cultivar o jardim. E depois os anjos visitariam, e Jesus ao fim da tarde viria de volta, voltaria para visitar o casal. Então, lá no céu, na eternidade, nós pelo menos 4 horas por dia, nós estaremos com Jesus ininterruptamente. Você quer estar com Ele no mínimo 4 horas por dia? No mínimo, porque o que Jesus tratava com Adão naquele contexto era estudo, crescimento e aprendizado. Era isso que Jesus fazia com Adão e Eva. Crescimento, aprendizado. Então, nesse dia, abençoou Deus o 7º dia. Por que existe o 7º dia? E esse dia tem nome. Qual o nome dele? É o único dia que Deus colocou o nome. Ele fala o 1º dia, 2º dia, 3º, 4º, 5º, 6º. E no 7º dia, que é o sábado, Deus colocou o nome no sábado. Ele identificou esse dia, ele especificou esse dia, porque ele precisava colocar um marco no tempo. O marco no tempo é a mesma coisa de você estar a caminho do seu destino, no GPS, e no destino final ele diz, aqui você chegou. E hoje é sábado, aqui você chegou. É um dia preparado exclusivamente para você descansar. Porque o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Deus não precisa de descanso porque Ele não se cansa, mas Ele lembrou de você, porque você se cansa. Você está cansado? Cansada? Alguém aqui está cansado? Ansioso? Preocupado? Desequilibrado? Desorientado? Alguém aqui está precisando de paz? Deus criou o sábado para recompor todas essas energias que faltam. O Senhor criou o sábado para reestruturar e restaurar toda e qualquer célula que possa estar danificada pela opressão do pecado. Eu posso ouvir? Amém. E você participa disso, porque foi o seu próprio privilégio, para o seu próprio privilégio, que Cristo criou você e criou um dia para você. E aí vem agora algumas questões. O que mais Deus pode fazer com o tempo? Ele é o Senhor do tempo, então Ele cria dias, Ele cria horas, Ele cria dias, Ele cria semanas, Ele cria meses, Ele cria anos. Ele que criou tudo. Se preciso for, Ele para o tempo para você. Você lembra disso na história de Moisés, enquanto o povo lutava? Josué segurando a mão de Moisés, enquanto a mão dele estava erguida, o povo ganhava a luta. Abaixava a mão, fazia o quê? Até que chegou um ponto que o povo ganhou a guerra. Mas aí segue em frente a história. O povo de Israel estava lutando nas suas guerras. Então, alguém pede para o sol parar. O sol para. E a guerra renhida acontece. Até que a vitória seja do povo de Deus. O sol parou. Depois, Deus faz o tempo voltar atrás. Lembram disso? Na época do rei Ezequias, o sol retroage
10 graus no relógio de Acácio. Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Por você e para você. Às vezes a gente não pensa. Às vezes nós não nos ligamos nas coisas. E eu quero perguntar para você. Dentro desse tempo que Deus estabeleceu, existem alguns distratores. Que eles mexem com a nossa mente. Vocês estão me olhando. Mas eu sei que alguns não estão me ouvindo. Isso é normal. Mas o que acontece? Existe um distrator aí. Existe um distrator. Ele consegue desviar a nossa atenção de um modo que o objetivo ao ser alcançado, ele não é alcançado. O tempo que eu dispenso naquilo que é minha prioridade, ou naquilo que é do meu interesse, ele é definitivo. Se dentro da minha rotina de vida, eu coloco Jesus como sendo o primeiro, eu consigo resolver todas as demandas do meu dia. Quando eu coloco o meu talento, o meu tesouro, na verdade, o meu tesouro, na mão de Deus, que são os dízimos e a oferta, eu consigo administrar o restante do dinheiro que ficou na minha mão. Quando eu obedeço a Deus e guardo o sábado conforme Ele manda, eu consigo administrar o meu tempo. Deus trabalha de uma forma muito pedagógica. Tudo que Ele faz, você pode perceber na Bíblia. E nessa lição dessa semana, novamente está falando do fator escatológico. Dentro de um texto que a gente nem imaginava. Porque a Bíblia, ela é uma costura. Ela é um quebra-cabeça que se une. E eu gostaria de trazer você a pensar dessa maneira, nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel, capítulo 7, verso 25. Nós ouvimos que Deus criou um dia para nosso descanso e nosso deleite. Nós precisamos observar a nossa rotina para que o sábado seja, de fato, seja guardado. Descansemos nesse dia. Quando é que nós começamos a guardar o sábado, meus irmãos? Nós começamos a guardar o sábado desde domingo. Como é isso? Irmã, o que é isso? Está falando heresia? Quando no domingo eu já começo a organizar e planejar minha semana, que dia que eu vou lavar roupa, que dia que eu vou organizar a casa, eu já começo a guardar o próximo sábado. Porque Deus vai colocando em minha mente, quando eu o busco primeiramente, Ele coloca em minha mente um planejamento de como eu devo estar à média de 5:30 da tarde da sexta-feira. Nós mulheres que trabalhamos fora, nós precisamos colocar a nossa rotina à risca. Para quando der às 5:30, não é pelo relógio, mas é pela sombra do muro, lembra lá? A sombra que se dá do sol no muro. Nós não podemos estar ali em atividade. Nós precisamos ter, irmãos, consciência do que Deus pede de nós. A consciência do que Deus pede de nós é fundamental para como nós agimos. E aí nós vamos descobrir o que acontece. Todo mundo sabe que Deus é Deus, mas tem gente que quer dizer que Deus sou eu. E aí diz assim no verso 25 de Daniel 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em quê? Mudar os tempos e a lei. Por que que as pessoas queriam mudar o tempo e a lei? Porque numa vida frenética como a que nós vivemos, não dá mais para ter o pôr do sol, nós temos que começar à meia-noite. Como pode uma incoerência dessa? Eu tenho 12 horas do dia, 12 horas da noite, e aí vem o ser humano e fala assim, não, agora são 4 partes.
meia-noite e a outra parte da madrugada, parte do dia e depois do meio-dia. Como é isso? Não é incoerente? Você não vê assim? É uma incoerência muito grande. O dia começa à meia-noite, ou então já passou a metade? Então, quem fez isso? Alguém que queria a própria conveniência. É claro que existe um contexto grandioso atrás dessa palavra. Existe uma profecia atrás dessa palavra. Mas quando nós olhamos para o contexto que vivemos hoje, nós precisamos estar alertas de que se o relógio bate à meia-noite do dia 31 de dezembro desse ano de 2025, não é naquela hora que entra o ano novo. Mas todo mundo comemora o ano novo à meia-noite. Você comemora o ano novo à meia-noite? Ou você comemora ao pôr do sol? Às vezes nós falamos uma coisa e vivemos outra. Por que nós temos que cuidar? Porque quando dá meia-noite, já passou a metade. Eu estou realmente recebendo um dia? Deus disse que não. Mas também o ser humano queria mudar o calendário, porque mudar o tempo e mudar a lei significa Deus não manda mais aqui. Não é Deus que manda. Mudar o tempo mudou o relógio. Mudar a lei tirou o mandamento. Aqui no meu comentário diz: qualquer tentativa por parte de um poder terreno de mudar o sábado do Senhor é também uma tentativa de mudar a sua lei, cujo centro é o próprio sábado. Por isso que essa igreja tem esse nome. Você sabe por que essa igreja tem esse nome? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque você aguarda um Deus que virá pela segunda vez. E o sétimo dia é porque os 10 mandamentos ainda estão em vigor. Porque os 10 mandamentos são a base do caráter de Cristo, é a base do trono de Deus, e continuará pelos séculos dos séculos. E você faz parte disso. Mas não para por aí. O que mais? Nós podemos citar alguns textos, mas eu gostaria que nós lêssemos também Daniel 12, verso 1. Olha só o que está, que delícia desse texto. Daniel 12, verso 1, que diz: durante as cenas finais que nós estamos vivendo, que nós já estamos vivendo em tempo emprestado aqui, não existe profecia para que se cumpra de tempo, para que nós estudemos e saibamos que ainda falta alguma coisa. Se você olhar o Apocalipse, já está ali entrando o 7º selo. Se você estudar as profecias avidamente, que é o que o Senhor pede de nós, você vai entender em que tempo da história você está. Você está em que tempo da história? Tempo do fim. Daniel 12 diz assim, do verso 1 até o verso 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele momento, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, quem? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Irmãos, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Como eu posso estar inscrito no livro da vida do Cordeiro? Como? Aqui está dizendo que os que estão inscritos vão para a eternidade, e os que não estão inscritos vão entrar? Não. Mas Deus deu para nós, lá no livro de Mateus capítulo 25, fala da parábola do homem que deixou 5 servos cuidando das suas propriedades. Então ele deixou talentos, e nesse texto aqui está dizendo que aqueles que recebem de Deus a sabedoria, os que forem sábios é que recebem de Deus o Espírito Santo. Esses estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Aqueles que ouvem a voz de Deus. Eu poderia citar aqui alguns textos. O Provérbios 10, verso 8 diz: o sábio aceita os mandamentos de Deus. Salmo 119, 97, 98 diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Os teus mandamentos me fazem mais sábio, porque sempre os tenho comigo. Provérbios 22, 17 diz: inclina os ouvidos para ouvir os meus ensinamentos. Quando Deus fala aqui, através de Daniel, nesse tempo se levantará Miguel, está dizendo que Deus, aquele que criou os céus e a terra, e colocou os mundos e órbitas nos mundos, e o sol para governar o dia, e a lua a noite, e as estações dos tempos, ele se levantará para cuidar de você. E é que tempo? Que tempo é? Nesse tempo. Você vive no tempo do fim. Jesus está chegando. E Ele tem algumas recomendações a nós. E eu gostaria que você... Por que nós estamos passando por aqui? Porque nós estamos passando, nós não vamos aprofundar nesse texto de Daniel. Mas eu queria que você abrisse em Jeremias, e é o texto anterior ao que o irmão falou no momento da oração intercessora. Jeremias, capítulo 8, verso 6, na última parte, o 7 e o 7. Abra a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 8. A partir da metade do verso 6. E agora nós vamos deter nesse verso um pouquinho. Cada um corre a sua carreira como um cavalo, que arremete com ímpeto para a batalha. Está dizendo que nós corremos, nós trabalhamos, nós corremos, nós trabalhamos. Foi imposto sobre nós, do século 21, uma necessidade de termos uma vida num patamar altíssimo, ao ponto de nós não conseguirmos que só o homem trabalhe. Isso já se tornou cultura. Mas a Bíblia está dizendo que nós corremos igual cavalo, atrás de coisas, atrás de subsistência, de subsídio, de tudo. No fim nós vamos levar o quê? Nada. A não ser um caráter transformado por Cristo enquanto estamos aqui. O objetivo nosso de estarmos aqui é amoldarmos o nosso caráter ao de Cristo. E nós vamos falar sobre isso hoje à tarde. Vamos falar um pouco aqui também. E aí continua, verso 7. Até a cegonha. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu paro tudo. Eu queria que você prestasse atenção. Se tem alguma coisa que está te distraindo aí agora, deixe de lado e olhe esse texto. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o quê? O tempo da ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Isso é de arrepiar ou não é? Nós estamos... Não, vamos continuar o texto. Como, pois, verso 8, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Os animais irracionais ouvem a voz de Deus. Deus assobia e todas as moscas do planeta se reúnem no Nilo. Está escrito em Isaías 8. Ele fala e o vento para. Ele fala e o mar acalma. Você sabe dessa história. As andorinhas sabem quando tem que migrar. E nós temos a palavra de Deus e estamos aqui lentos e lerdos. E eu quero abrir um parênteses nessa leitura e dizer para nós. Porque, antes de tudo, como essa mensagem foi para mim? Como foi para mim, irmãos? Nós estamos no tempo do quê?
do juízo. Nós estamos no tempo do juízo. E nós não estamos entendendo que tempo é esse. Nós estamos dormindo de botas. Estamos dormindo de botas. O que é tempo do juízo? Você já pensou quando um réu escuta do juiz a sentença? Culpado. O que será que ele sente? O que será? Eu não tive a mesma experiência, mas foi uma experiência muito difícil. Nós estávamos vindo de Formosa para cá, num dia aleatório, não era de mudança nesse dia, e nós ultrapassamos um caminhão na faixa contínua. Mas não era no espaço visível, estava tudo bem. Só que ao passarmos o caminhão, tinha uma viatura bem aqui. Aí ele... Quando ele fez assim, meu coração quase saiu pela boca. Aí quem estava dirigindo era o Roberto, né? Aí eu falei, e agora? Eu imagino que eu devo ter ficado pálida assim. Aí ele, me dê aí a documentação. Aí entreguei logo. Aí ele falou assim, bateu no ombro dele e disse, você foi autuado. Eu não entendi essa palavra. Eu falei, que será isso? Aí nós fomos embora. Eu falei, será que nós não fomos multados? O que é autuado? Fui perguntar para o irmão Eduardo. Falei, irmão, o que é isso? Ele falou que ele foi multado na pena mais alta. A pena mais alta é o ponto da carteira mais alta, os 7 pontos, e ainda tem a multa de R$ 1.200. 1.800, 1.200 se você pagar adiantado. Irmãos, quando ele disse isso, me caiu a ficha. Eu falei assim, tudo bem, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Você já passou por uma situação semelhante? Onde você dá de cara com o fim? Você já passou? Quando Deus fala de chegou a hora do juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, Ele não está de brincadeira. Ele está dizendo para nós que o futuro chegou. A hora do juízo chegou. E eu gostaria, irmãos, de ler com vocês o que está escrito no livro Parábolas de Jesus. Aqui diz uma frase que me pegou. E eu digo para vocês, me pegou de jeito. Sabe o que diz aqui, ó? Me permita a leitura. Do justo emprego do tempo, depende o nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos, alguns momentos aqui, outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas, tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens inúteis, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão, e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido. O propósito resoluto e a aplicação persistente e cautelosa, economia de tempo, habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental, que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. E aqui diz mais, pais, não deixem seus filhos sem ter o que fazer. Diz, o seu filho precisa aprender, em tenra idade, a ser diligente. Ele precisa aprender a trabalhar e ter utilidade. Serviço doméstico não tira dignidade de ninguém. Ao contrário, quer saber como seu filho está na escola? Olha como ele arruma o quarto dele. E assim vice-versa. Quando a criança perde tempo ou não tem nada para fazer, ela se torna um adulto indolente no trabalho, lerdo e lento, e acha que está fielmente trabalhando e tem que receber o devido salário. Adultos, não se fiem a tempos desperdiçados com o uso das telas. Outro dia um irmão, pastor, estava aqui pregando sobre o uso das telas. Eu ouvi uma frase triste.
Alguém disse, já está demonizando o celular. Irmãos, é assim, ó. A realidade é a seguinte. Nós estamos no tempo do juízo. Se nós ficarmos distraídos por qualquer coisa, nós vamos receber, não uma notificação. Nós receberemos uma culpa. A culpa que já era nossa e Jesus pagou o preço. Porque Ele pagou o preço. Todo ser humano é dele. Pensamentos, hábitos, a razão, os gostos. Mas eu preciso reconhecer que Ele é meu Deus. No dia que eu reconheço que Ele é meu Deus, eu começo a ter as vantagens da presença dEle na minha vida. Porque o preço foi pago por quem? Por todos. Cristo pagou o preço por todos. E nós estamos chegando o tempo em que, se eu não olhar para o que Deus fala, se eu não olhar para o que o profeta disse, irmãos, eu vou dizer, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como ela realmente é. Não olhar para a Bíblia como ela fosse algo empoeirado, largado lá para trás. Nós não temos o direito de colocar a palavra de Deus de canto. Nós não temos o direito de pegar a palavra da profecia e abandonar. Nós não temos o direito de pegar o sacrifício de Cristo e deixar escoar pelos meus dedos e pelo ralo. O preço foi altíssimo, você não entende. Um homem largou a sua glória, suas vestes reais, a sua coroa e o seu cetro, veio vestir as suas roupas empoeiradas e fétidas do pecado. Morreu numa cruz, açoitado, nu. Você não sabe o que é isso. Você não sabe. Ele foi pregado com cravos de 13 centímetros de comprimento para pagar o seu preço. Você não sabe o que é isso. Mas Ele quer que você saiba que isso é amor. Ele quer que você saiba e entenda que Ele se levantará para te resgatar desse mundo que você não deve amar. Você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo. A sua pátria não é aqui. Enquanto isso, o seu caráter tem que estar tão amoldado de Cristo, que você fale a língua do céu, que você vista as roupas do céu, que você coma a comida do céu, que você viva os hábitos do céu, ou senão você não vai para o céu. A gente tem que parar com esse mimimi de dizer, não pode falar o que tem que falar. Tem que falar sim, porque o tempo está acabando, estamos em horas decisivas. Já pensou se você está andando aqui e você cai morto? Não é brincadeira. Quanto do seu tempo você pode colocar na sua frente? 44 centímetros e meio? Nem sequer uma vírgula. Cristo é o único que pode acrescentar uma vírgula na sua frente. Ele está chamando você para usar melhor o seu tempo. Porque eu me incluo nessa conta de que eu estou precisando melhorar. Se tivesse uma balança, o meu peso seria achado em falta. Eu sei que é, porque eu também sou ser humano e estou aqui no meio de vocês. Mas Cristo diz, ainda há tempo, você respira, você tem os olhos abertos, seu corpo está aí funcionando, o seu peito tem um coração que pulsa no ritmo e numa frequência de tempo. Quando nós estivemos na barriga da nossa mãe, o nosso coração pulsava na mesma sintonia da nossa mãe. Mas e agora estamos de fora da nossa mãe? Nosso coração tem que pulsar na frequência do coração de quem? De Deus. E Ele está dizendo, eu estou disponível. Onde é que Ele está? Ele está aí, à sua disposição. Ele diz, eu quero que você conta para todo mundo. Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos. Você já olhou do seu lado se tem alguém diferente? Você já olhou do seu lado para ver se tem alguma pessoa que nunca veio na igreja? A gente entra, senta e sai.
como se fosse algo comum, e não é. Nós estamos aqui em horas decisivas. O que você vai decidir? Qual oferta que Jesus fez, tão preciosa, você fará? A disposição dele está aqui. Eu quero convidar a Franci. Ela vai dizer: hoje é o tempo de mudar o coração. Tempo de saber que Cristo vai voltar. E Ele não vai vir como bebê, não. Ele vem como juiz. E tem gente dizendo por aí que quando Jesus voltar vai ter uma segunda chance. Ora, irmãos, por favor, segunda chance? Isso é pregação do anticristo. Segunda chance é agora que você tem. Essa aqui é a segunda chance. Porque quando Jesus voltar, Ele fará justiça. Ele não vai te cobrar uma multa. Vai ser o fim. Nós precisamos aproveitar esse tempo agora. E eu quero convidar você a fazer algo diferente. Não sei se você foi incomodado de alguma forma, mas eu também não sei o que você está sentindo. Nessa mensagem é para você sentir que há esperança, que você pode recomeçar. Aqui é a oportunidade de o que eu fiz para trás. Agora são 10 horas e 40 minutos naquele relógio. O que você fez para trás, o Senhor perdoa o tempo de ignorância. E Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Deus tocou no seu coração de alguma forma para você aproveitar melhor o seu tempo, eu queria que você não ficasse aí em pé no seu lugar. Eu queria que você pegasse sua família e viesse aqui na frente. Eu quero convidar a minha, porque eu tenho muito para resolver com a minha família. Eu tenho muito para colocar nos eixos do Senhor a minha família. Os nossos ponteiros estão parecendo um violino com as cordas soltas. Eu quero que vocês subam aqui, por favor. Eu quero que você pegue a sua família e venha aqui na frente. Franci, você louve o Senhor. Que esse Senhor te use para a glória dEle. E eu vou orar em seguida. Cadê a Júlia? Júlia, preciso de você aqui. Hoje é o tempo de pensar no amanhã, tempo de nascer e reviver o amor, tempo de pensar no que passou, de refletir no que virá. Hoje é o tempo de calor e emoção, tempo de alegria e de união, tempo de abraçar, sorrir e estender a mão. Também é tempo de deixar Jesus nascer no coração. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não o amou. Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor. Jesus é a rocha que traz vida ao coração sem esperança, é a fonte de poder e proteção em toda dor. Só Ele compreende tua luta e teu sofrer. Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor.
de mudar o coração, tempo de mudar as coisas ao redor, tempo de um futuro bem melhor, com muita luz e com Jesus. Hoje é o tempo de mudar o coração, tempo de mudar as coisas ao redor. Sem a inocência terna e frágil de um bebê, mas com a glória e resplendor que manifesta o seu poder. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não amou. Cristo vai voltar, deves pronto estar, pois um novo mundo Ele vai então formar. E vem marchando sobre as nuvens lá no céu, em glória o teu reino irá voltar. E muitos anjos estarão ao seu redor quando voltar, e a sua face nós iremos contemplar. Jesus, rocha que traz vida ao coração, sem esperança, é a fonte de poder e proteção. E vem carregando em seu corpo a eterna marca do amor e do perdão. Amém, Amém, Senhor. Aqui está o teu povo. O teu povo que reconhece que precisa encarecidamente do Senhor. Aqui está as famílias reunidas dizendo: eu preciso me reorganizar. Eu preciso colocar a minha vida em patamar com os seus desígnios. E também os meus filhos. Aqui o meu casamento. Preciso achar tempo para estar com os meus. Ó Deus, aqui está um grupo dos seus filhos pedindo por perdão para o Senhor. O Senhor olha para nós com terno olhar e sabe que a nossa caminhada é difícil, mas o Senhor se posiciona à nossa destra dizendo: eu vou ao seu lado. E nós confiamos nessa promessa. Por isso estamos aqui rogando a Ti, para que o Senhor coloque em nós a condição, a habilitação, para que nós possamos prosseguir e alcançar os resultados que o Senhor espera. A vida está passando por nós. E nós estamos passando pela vida. Cada um aqui precisa escolher qual delas é a melhor alternativa. Mas com o Senhor, sim, nós poderemos refazer um futuro melhor. E eu te agradeço porque aqui está esse povo, com o coração aberto, que o Senhor dê o seu Santo Espírito para nós, Senhor. E que daqui para frente, o Senhor e só o Senhor seja o nosso guia. Em nome de Jesus. Amém.